O título da pregação é Palavra aos Pastores. Aconteceu algo interessante já há alguns meses, vários meses. Eu tenho exposto a primeira carta de Pedro, desde o primeiro versículo, e estou indo até o final da carta. Há mais ou menos umas 3 ou 4 semanas, eu preparando a sequência, vi que bateu em cima de 1 Pedro capítulo 5, versículos de 1 a 4. Aí eu pensei na posse do pastor Wesley, que já estava em vias de acontecer, bem em cima, e expliquei à igreja no dia que eu ia pular este trecho, ia desenvolver do versículo 5, do capítulo 5 para frente, e deixar os versículos de 1 a 4 para o dia da posse dele. Então, assim estamos fazendo. Vamos então a 1 Pedro, capítulo 5, versículos de 1 a 4, que estamos ao mesmo tempo aproveitando a nossa sequência natural no livro de 1 de Pedro e combinando com a posse do pastor de membresia e administração desta igreja. 1 Pedro capítulo 5, versículos de 1 a 4 diz: Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo e ainda co-participante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sórdida ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o supremo pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, toma nas tuas mãos esta pregação, da minha parte, da parte dos que vão ouvi-la. Nos edifica, nos ajuda, nos ensina, nos faz crescer em Cristo e salva almas que porventura vão ouvir o que vai ser dito e que ainda não tem Cristo como Salvador. Leva-as pela fé aos pés deste teu Filho tão amado e tão poderoso. Em nome dele, Cristo, nós te pedimos e agradecemos. Amém. Lembrando que Pedro dedicou parte da sua carta a grupos específicos, além dos trechos dirigidos aos cidadãos em geral. Então nós já falamos especificamente, seguindo a carta, aos servos ou empregados, a esposas, a maridos. Já falamos, pulando este texto, como já expliquei, a parte que ele se dirige aos jovens, e agora, do versículo de 1 a 4, ele se dirige aos presbíteros. Então, vou comentar hoje a palavra de Pedro, do apóstolo Pedro, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, aos pastores. Não sei, talvez possa parecer estranho, mesmo na posse de um pastor, que um assunto assim não fosse levado para uma associação ou para um grupo de pastores reunidos, para podermos descer mais fundo e trazer para uma igreja num culto, mesmo numa posse. Mas na realidade é muito importante. Eu lamento que nós pastores tenhamos a tendência de deixar pregações assim para encontros mais academicamente profundos, em que muitos pastores estão presentes. Tem lógica isso, tem sentido isso, claro, mas não a ponto de sacrificar crentes não pastores, reunidos normalmente numa igreja, sacrificar no sentido de não levar a esses irmãos essas mesmas palavras dirigidas a pastores. Antes de tudo, porque a igreja vai ficar sabendo o que deve esperar de um pastor,
e o que não deve esperar de um pastor. Tanto uma coisa como a outra são muito importantes. Expectativa é algo muito importante na nossa vida, em tudo. Então, uma igreja bem ensinada sobre o que é um pastoreio bíblico, ela já está em grande vantagem, ou numa situação de grande proteção contra os ataques de Satanás, os ataques da própria carne dos seus membros, dos membros da igreja, contra uma área, ou relativa a uma área muito importante de uma igreja, que é a relação pastor ou pastores e os membros da igreja e vice-versa. É uma área fundamental. Eu não sei porque nós não pregamos muito mais sobre isto. Deveríamos talvez até fazer isso todo ano, ou de 2 em 2 anos, para lembrar o que a Bíblia diz sobre pastor. Não o que você acha que deve ser um pastor, ou que alguém acha que deve ser um pastor, um autor qualquer aí acha que deve ser um pastor, mas o que a Bíblia diz. Então é extremamente apropriado levar para irmãos, uma congregação de uma igreja, em tempos normais, quanto mais no dia de hoje, essa questão de o que é e como funciona um pastor. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós. Logo no início, Pedro então deixa claro que vai se dirigir aos presbíteros. Presbítero é uma transliteração, um aportuguesamento da palavra grega presbíteros, que significa ancião. E era uma figura muito importante nos tempos do Velho Testamento, entre os judeus, levando a ideia de maturidade, de sabedoria, geralmente associada com a idade, claro, porque presume-se que a idade de alguém, a experiência de vida de alguém, vai transmitindo a essa pessoa mais maturidade, mais sabedoria. Mas não é obrigatoriamente associada com velhice ou com câncer, como a Bíblia chama cabelos brancos, a ideia de presbítero. A ideia principal é de maturidade e, juntamente com ela, sabedoria. Sabedoria, obviamente, vinda de Deus. Presbítero tornou-se um ofício na igreja, não vou trabalhar em cima de provar isto. Algumas denominações separam os ofícios de presbítero e pastor. Os batistas concordam que há algumas diferenças entre as características dos ofícios, mas creem que devem ser exercidos pela mesma pessoa, ou mesmas pessoas que ocupam um cargo pastoral. Ou seja, o pastor é também presbítero, ou o presbítero é também pastor. O versículo 2 deixa isso, a meu ver, um tanto quanto claro, quando ele diz: pastoreai o rebanho de Deus. Ou seja, no versículo 1 tem: rogo, pois, aos presbíteros que, aí vai, versículo 2, que pastoreai. Então nós vemos Pedro pedindo aos presbíteros que pastoreiem. Ou seja, aí está havendo um intercâmbio de funções na mesma pessoa, ou nas mesmas pessoas. Presbíteros devem ser pastores também. Mesma coisa a ideia de bispo, que quer dizer supervisor, usado para as mesmas pessoas. São funções desenvolvidas pelas mesmas pessoas, que nós chamamos pastores, funções diferentes, com características diferentes, mas que se unem num só ministério. É assim que nós vemos. No versículo 2, em alguns manuscritos, antes da expressão aqui, veja: pastorear o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento. Em algumas versões, antes desta expressão, não por constrangimento, vem o verbo grego episkopeo, que significa supervisionar, vigiar, cuidar, onde vem, claro, bispo, episcopado, bispo, no nosso português. A Nova Versão Internacional tem: pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados, olhem por ele
esse verbo no português olhar é exatamente o verbo supervisionar, agir como bispo. Então, dando força à ideia de que as três funções estão reunidas num só ministério. E por fim, antes de tocar para frente o texto em si, é importante você ver isto, Atos capítulo 20, versículos 17 a 28, o apóstolo Paulo se dirigindo aos presbíteros da igreja em Éfeso, Atos 20, 17 e 28. 17. De Mileto mandou a Éfeso chamar, no caso Paulo, mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Quando chegamos no 29, 28, nós lemos, falando para quem? Os presbíteros. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Mas ele não estava falando com os presbíteros. Agora diz que eles são bispos. Aí diz, para o quê? Pastoreardes a igreja de Deus. Espera aí, eles são pastores, ou são presbíteros, ou são bispos? Os três. É assim que nós entendemos. Então, é muito claro, é muito importante deixar isso claro, como é que nós entendemos esta complicada questão desses três títulos com relação aos ofícios pastorais numa igreja. Então, consideremos que Pedro se dirige aos pastores, que também são presbíteros e também são bispos, as mesmas pessoas. Voltando então, 1 Pedro capítulo 5. Segunda parte do versículo 1. Aqui Pedro abre um rápido parêntese para falar um pouco dele próprio. E faz três afirmações de si mesmo. Primeira, presbítero como eles. Eu, presbítero como eles. Aí no versículo 1. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles. Pedro foi uma das colunas da igreja de Jerusalém, um dos apóstolos mais em evidência do Senhor Jesus Cristo, uma coluna mesmo do início do cristianismo. Tinha toda a autoridade apostólica para usar, e usava em algumas ocasiões, mas aqui ele é muito humilde, e ele prefere se identificar com os bispos para os quais ele escrevia. Peço aos presbíteros que, aliás, como eu sou um, então é interessante, ele não se arroga aqui como sendo um apóstolo que tinha uma autoridade enorme, claro, mas ele se identifica com seus colegas pastores ou presbíteros. Então, ao se identificar, observem isto, ele se coloca debaixo do que ele mesmo estava mandando. Eu quero que vocês, presbíteros, aliás, eu também sou um, ajam assim. Então, ao dar essas ordens, ele se colocou debaixo das próprias ordens que ele estava dando para os outros, sabendo que obviamente ele estava debaixo do Espírito Santo, autoridade sobre ele, escrevendo essas ordens, e da autoridade de Cristo, de que ele era apóstolo, claro. E esse Espírito que Pedro demonstra aqui é extremamente importante para quem prega, escreve, ensina, deixar claro que o próprio autor daquela pregação, daquele artigo, daquele livro, daquela aula, ele próprio precisa seguir os conselhos, a orientação, o ensino que ele mesmo está fornecendo. Esse Espírito tem que estar dentro do coração do pastor. Se não tiver esse Espírito dentro dele, vai dar algo errado.
no seu ministério. A ideia de que ele está acima dos outros, na necessidade dos outros obedecerem ao que ele está dizendo. Sabe o ditado, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Não leve isso para a vida cristã, porque não vai dar certo, não vale nada esse ditado, é só o contrário. Há alguns ditados populares que são interessantes e até coincidem com princípios bíblicos. Há alguns que combinam bem, mas outros deixe de lado. Este é um. Esqueça este provérbio, este dito. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Absolutamente. O que você faz eu não vou dizer nem tão importante, é mais importante do que o que você diz. Segunda forma de Pedro se autoqualificar aqui, além de presbítero como os outros. Testemunha dos sofrimentos de Cristo. O que isso significa? Duas possibilidades. Primeira, que ele assistiu os sofrimentos de Cristo pessoalmente, como companheiro, apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Ou durante o ministério de Cristo, ou durante particularmente a paixão de Cristo, naqueles momentos finais, não sabemos. Ou pode ser que ele esteja querendo dizer aqui que ele era alguém que dava testemunho, ou seja, ele anunciava os sofrimentos de Cristo na sua pregação. Pode ser. São duas maneiras de se interpretar esse texto. Não sabemos exatamente o que estava no coração de Pedro quando falou esta qualificação dele como testemunha dos sofrimentos de Cristo. É provável que a ideia de anunciar é o que estava na mente dele, e que inclusive suporta consequências desagradáveis ao anunciar o Evangelho, perseguições, resistências e tudo mais, e assim ele sofreria juntamente com Cristo ao anunciar os sofrimentos de Cristo. Então, ou alguém, resumindo, que presenciou pessoalmente os sofrimentos de Cristo, e teve este privilégio, coisa que nós pastores hoje não temos essa característica juntamente com Pedro. Ou se ele está dizendo que ele é testemunho dos sofrimentos de Cristo, no sentido de que ele anuncia ao pregar o Evangelho os sofrimentos de Cristo, aí todos nós, não somente pastores, mas nós todos crentes anunciamos isto. Não sabemos o que ele queria dizer, tanto um como o outro são ideias muito bonitas. Agora, o que teria a ver a ideia dele anunciar os sofrimentos de Cristo e a exortação aos pastores? Talvez contrabalancear a tendência dos pastores se engrandecerem, lembrando que Cristo foi humilhado e sofreu. Não esqueçam. Nós somos testemunhas do sofrimento de Cristo. Pedro, pessoalmente, talvez ele queria dizer que ele era o anunciador dos sofrimentos de Cristo. Os pastores, os crentes fazem isso o dia todo ao falarem do Evangelho, mas os pastores, principalmente pela função que eles têm, estão maciçamente informando, anunciando, proclamando isto o tempo todo, que sirva de lembrança para nós. Cristo sofreu, e sofreu de uma maneira extremamente humilhante, porque alguém pode sofrer em cima de um leito com dores causadas por uma doença mortal, é sofrimento, lá no seu cantinho quieto, sofrendo até morrer. Mas o sofrimento de Cristo foi público, um sofrimento legal na época, de acordo com a lei, apesar de testemunhas falsas, mas foi embrulhado tudo de uma maneira legal, pública, humilhante, degradante. Há uma pregação do pastor John MacArthur, o título é A Comédia do Calvário. Ele começa dizendo: talvez vocês aqui estejam chocados com esse título, de eu chamar o Calvário, tudo que envolveu o sofrimento de Cristo, que vocês sabem, de comédia. Talvez você até pense que é um sentido diferente de comédia, mas não é o sentido que vocês estão pensando mesmo, comédia. Não para nós, mas para quem estava lá, era comédia pura. Desce daí, bate na cabeça dele e pergunta a ele quem foi que bateu nele. Vamos lá, gozando, fazendo graça, fazendo troça, pilhéria do sofrimento de Cristo. Comédia para eles.
E ele, como sempre, magistralmente, mostra de uma maneira muito clara, passo a passo, por vários personagens que participaram da crucificação e da paixão de Cristo, que era exatamente como eles estavam achando. Então, nunca o pastor deve se esquecer, o seu mestre foi humilhado de uma maneira pública, ridicularizado. Então você acha que porque é pastor, nunca pode passar por uma humilhaçãozinha ou zona, humilhação grande. Por que não? Outra coisa que Pedro talvez quisesse sugerir é que o cargo é muito pesado e causa sofrimento. Então, lembrar que Cristo sofreu serve de consolo. E nós, pastores, sabemos o quanto, de fato, isso nos ajuda. Nos ajuda. Oh, carga dura esta que eu peguei. É difícil. Mas ele sofreu muito mais. Ele foi muito mais humilhado do que eu, sem pecado, e eu cheio deles. Isso de fato ajuda. E Pedro então está querendo lembrar isso aí. Terceira autoqualificação que Pedro faz para si mesmo: co-participante da glória que há de ser revelada. Talvez aqui o desejo de fazer um contraste entre a ideia de sofrimento. Tudo bem, é certo que Jesus sofreu, foi humilhado, mas não terminou lá não. Não terminou lá não. O que ele tinha de fazer aqui não encerrou, não se cumpriu com aquela degradação, com aquela comédia que fizeram dele, ou tentaram fazer dele, com toda aquela indignidade que fizeram com ele. Fizeram, mas não terminou ali, não. Ele ressuscitou 3 dias depois, já desconcertando muitos dos que fizeram aquela comédia com ele, mostrando o poder dele, a coerência de tudo que ele estava dizendo. E voltou para o céu, envolto numa nuvem, reassumiu toda a sua glória, e lá está hoje ao lado direito do Pai, e vai voltar para reinar aqui, com toda a glória e todo o poder. Pedro está lembrando isto, e ele se apressa em dizer: e eu estou nessa, eu sou co-participante da glória que há de ser revelada. Estou nessa, tudo bem, eu estou com um cargo duro aqui, pastor, presbítero, bispo, sou testemunho do sofrimento de Cristo, vou sofrer, já estou sofrendo por causa deste ministério que eu recebi, vou ser humilhado. Diz a história, inclusive, que Pedro foi crucificado em Roma de cabeça para baixo, porque não se sentia digno de ser crucificado da maneira que seu mestre foi. Isso diz a história não bíblica. Não sabemos o quanto isso é verdade ou não, mas ele deixa claro que o sofrimento de Cristo, ele iria participar ou já estava participando. A Bíblia toda deixa isso claro. Mas que os pastores se lembrem constantemente, minutinho, esse sofrimento é provisório, e se há humilhação neste ministério, vai ser provisória. O que há de difícil, de duro para suportar, vai terminar. A glória com a qual ele vem vai ser compartilhada comigo. É espetacular esta lembrança como uma injeção de ânimo durante os momentos difíceis do pastorado. Estou falando mais de pastores porque é para quem Pedro se dirige aqui, mas claro que muito do que eu estou falando é diretamente aplicável a cada crente no Senhor Jesus Cristo. Versículos 2 a 3 então. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. Vocês notaram que Pedro não disse pastoreai o seu rebanho? De quem é o rebanho que aqueles homens a quem Pedro se dirige estavam pastoreando? De quem era o rebanho? Está claro, de Deus. De Deus. Não é dos pastores. A propriedade das ovelhas é de Cristo, não dos pastores. Os pastores são apenas encarregados de tomar contas
das ovelhas de outro. E o próprio pastor é ovelha deste outro, de Cristo, vai já falar dele, Supremo Pastor. Desde que eu me tornei pastor, eu senti um certo constrangimento quando alguém dizia que era minha ovelha, ou alguém dizia, fulano eu sei, eu conheço, é sua ovelha, né? E eu sei que tem esse costume entre pastores e tudo, mas meu coração nunca aceitou bem isto, e muitas vezes eu até dizia, é ovelha de Cristo, exato, ovelha de Cristo, confiada humanamente ao meu serviço aqui na terra e tal. Agora, não é uma crítica a quem se refere aos membros da igreja onde você é pastor, e dizer minhas ovelhas, eu não estou criticando isso, porque eu sei que na totalidade, quase totalidade das vezes que um pastor fala assim, ele sabe que as ovelhas não são dele, pertencem a Cristo, é uma forma de dizer, como alguém, um gerente de uma loja pode dizer, aqui na minha loja e tal, a loja não é dele, ele é empregado do dono da loja, mas o sentido de que ele está tomando conta, eu sei disso. Então eu não estou criticando, nem dizendo que quem diz, você é minha ovelha, está se apropriando da igreja, da ovelha de Cristo. Não. Mas é bom lembrar que Pedro disse que as ovelhas não são suas, pastores, nem minhas. As ovelhas são de Cristo. E faz um bem lembrar disto. E dá um arrepio na espinha. Eita. Porque tomar conta de coisa dos outros é muito mais difícil do que de si próprio. Peça um carro emprestado. Se você tem alguma responsabilidade, quem não tem, tanto faz. Mas quem tem, peça um carro emprestado. Tem gente que anda a pé, se arrisca a ser assaltado 3 vezes no percurso, vai de ônibus, mas não pede um carro emprestado. Orgulho, não é obrigatório ser orgulho não, é porque é tão complicado tomar conta de coisa do outro. Arranhou, bateu, não. Você deve ter ficado com o filho dos outros. Eu agora avô, estou nessa direto, eu e Sandrinha, né? Mas o filho é seu. Não, é filho do filho, mas não é seu. Você vai prestar contas ao pai e à mãe dessa criança. O que isso é benéfico para o pastor, se lembrar o tempo todo, olha, você está tratando esta ovelhinha aí desta forma, você pensa que ela é sua? Se ela fosse sua, tudo bem, tira a lã dela, corta as orelhas dela, torture-a, mate-a, dê comida, dê veneno, é sua. Mas não é sua. Tenha muito cuidado com o que você faz com uma ovelha do rebanho que está na sua ou na igreja de Cristo confiada a você, porque você vai dar contas ao dono, e não é um carro que eu estou falando, e nem mesmo uma criança, por mais valiosa que seja uma criança, mas é uma alma, uma pessoa humana que foi transformada num filho de Deus, e faz parte do corpo do próprio Jesus Cristo. A Bíblia usa várias figuras para falar do complexíssimo relacionamento entre o crente e Jesus Cristo, e um deles é esse de ovelha e pastor. Então nunca se esqueça, meu irmão pastor, e eu próprio, Mauro, nunca se esqueça, você não tem ovelhas, você tem irmãos em Cristo e irmãs em Cristo. As ovelhas da Igreja Batista Luz do Mundo são do Senhor Jesus Cristo, e eu vou prestar contas. E a partir de hoje o Wesley também, como pastores. 3 antíteses agora, antíteses que são afirmações opostas entre si. Tipo, não faça assim, mas faça desse jeito. Não faça assim, mas faça assado. Tal. Então, primeira antítese. Supervisionando, não por constrangimento, mas espontaneamente. Já expliquei que o verbo não está nessa versão, mas em outras versões tem o verbo supervisionar, que é episcopal no grego. Não por constrangimento. Embora os presbíteros fossem escolhidos desde o início pela comunidade, não por si próprios, era importante que não aceitassem à força aquele cargo, como que obrigados, mas porque queriam, de uma maneira espontânea mesmo. Talvez alguém queira perguntar, mas um momentinho, o pastorado não é dom de Deus? Não é Deus quem chama e capacita? Então como é que fala que ele deve ser pastor
espontaneamente. Uma coisa não anula a outra. Só isso. O fato de Deus chamar e capacitar não significa que a pessoa não tenha vontade de exercer aquele cargo. A vontade pessoal de ser pastor não nega uma chamada divina, é exatamente o contrário, confirma. Eu vou ser pastor, eu até que eu aceito, não tolero esse cargo, não gosto dessa função, mas eu tenho uma chamada a fazer o quê? Uma atitude dessa já mostra que a pessoa não tem a chamada. Agora, estava orando por isso. Eita, eu estou com medo de aceitar esse cargo, mas lá no fundo do meu coração, já nasceu essa vontade faz tempo, eu acho que vem de Deus, me preparei para esse cargo, a maioria estuda em seminários para se preparar. Então é uma coisa que nasce no coração daquele homem, mas um nascimento gerado, essa vontade, pelo Espírito Santo de Deus. Deus chama e o homem tem vontade, e as duas coisas se casam e funcionam perfeitamente. Então Pedro diz, não por constrangimento. Qualquer igreja que sentir que o pastor está meio sem gosto para o cargo, como que forçado a estar ali, é bom a igreja, através da diretoria, ou a quem de direito, conversar com o pastor, ser franco e perguntar o que é que está acontecendo. O senhor parece que não está muito à vontade no cargo, está arrastando um peso, o que é que está havendo, pastor? Agora, pode ser um desânimo passageiro e altamente normal na vida de cada pastor, está desanimado, está cansado, está com algum problema de saúde, pode ser um estresse, como se diz hoje em dia muito. Se não for isso, e o tempo for passando e a igreja notar que esse pastor não sai dessa situação que aparentemente era provisória, aparentemente era um cansaço, já deu 3 meses de férias para ele volta do mesmo jeito, pastor, não seria bom reconsiderar seu ministério, a fase da sua vida pela qual o senhor está passando? Não seria bom? Porque pastor servir na igreja por constrangimento ou forçado, por pressão de alguma forma, ou financeira, ou de família, ou de orgulho próprio, sei lá de quê, de alguma forma que não seja espontaneamente, não serve. Feliz a igreja que, se vier descobrir isso no seu pastor, tem a sabedoria de tratar este assunto e com todo o amor do mundo, despedir o pastor e dar uma oportunidade para o outro que queira espontaneamente, gostosamente, desempenhar o seu ministério. Segunda antítese, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. Onde há dinheiro, o perigo está grande. Dinheiro é uma peste, um perigo. Onde há dinheiro, há risco de interesseiros gananciosos entrarem no meio. Parece que além do salário que recebiam na época de Pedro, eles eram encarregados de administrar as finanças da igreja, que num certo sentido o pastor titular hoje tem essa responsabilidade, uma vez que tudo está debaixo da responsabilidade dele. E seja como for, a igreja sempre foi atacada por homens inescrupulosos, sempre foi, é hoje, homens que vão atrás do benefício próprio, e o próprio Novo Testamento já denunciava pessoas assim. 2000 anos depois de Pedro, nós hoje é só abrir a televisão e você vai ver falsos bispos, falsos apóstolos, ou talvez ver os jatinhos deles. É muito fácil, sempre teve, sempre vai ter. Então, não por sórdida ganância, mas de boa vontade. Um peso extra que nós pastores, tendo eu, sérios, no sentido de que temos compromisso com a palavra de Deus, um peso extra que nós sentimos, é exatamente a percepção do público que não é tolo,
desta verdadeira invasão de pastores e apóstolos e bispos autoqualificados e comerciantes de almas humanas e altamente gananciosos e com o nome, né? Pastor, bispo, presbítero. Então, qualquer um que leva o nome hoje de pastor, ele traz com ele próprio, ele arrasta esta péssima imagem que esses falsos mestres estão deitando no país. Mas faz parte. Sempre esse tipo de peso, de acordo com as épocas, de acordo com as culturas, de acordo com a forma que o diabo está trabalhando naquele contexto, naquele local. Então, esse tipo de peso, de carga extra, sempre vai haver. Nós, pastores, não devemos nos apavorar com isso. Aliás, servir até como uma espécie de uma confirmação de que nós somos cheios de defeitos, mas comprometidos seriamente com a palavra de Deus. Quero só lembrar que ganância pode ir além de dinheiro. Pode haver pastor ganancioso de fama, de sucesso, de poder. Não só dinheiro, é o mais comum, é o dinheiro, mas não só isto. Terceira antítese: nem como dominadores dos que vos foram confiados. Olha a expressão de novo, vos foram confiados. O dono confiou a vocês, mas já falei bastante disso. Nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Uma das maiores tentações do pastorado é aproveitar a autoridade para exercer o poder de forma errada, dominadora. O homem gosta de poder, o ser humano gosta de poder. Curioso que o poder em si não é errado. Deus é extremamente poderoso. E nós fomos criados à imagem e semelhança dele. O poder seria sadio, benéfico, grande poder, desde que utilizado para a glória de Deus. Nós vamos ter muito poder na glória, mas um poder agora exercido de uma maneira totalmente lícita, porque aponta para a glória de Deus. Se você gostaria de ter um poder espiritual que levasse 100% para a glória de Deus, amém. O problema é que nada que nós fazemos hoje pode ser qualificado de 100% espiritual, porque a nossa carne ainda nos atrapalha bastante. Então, muito do que o crente faz é embolado do espírito dele, agora subordinado à habitação do Espírito Santo, contra a sua carne, como Paulo deixou claro, a guerra da carne contra o espírito. Então os pastores têm que ter muito cuidado com o exercício da autoridade e do poder que Deus deu, porque o pecado veio e distorceu tudo. Então nós seres humanos passamos a querer exercer o poder de uma maneira errada, dominadora, deixa Deus de lado, eu que quero a glória, e esmaga o outro e tudo isto. E pastores, por mais precavidos que sejam, eles correm esse perigo, porque continuam, infelizmente, atrapalhados pela sua própria carne, embora já salvos em Cristo. Não é esse tipo que Deus deseja para o rebanho de Cristo. E lembre-se, dominador não é só aquele que usa voz alta, grito, mão na mesa e domina de uma maneira bruta, agressiva. Existe esse dominador tipo Hitler? Mas o mais perigoso é aquele que fala manso, devagar, e é risonho, e mãozinha no ombro. Esse é o perigoso, quando ele quer dominar e usa essas artimanhas para exercer o poder de uma maneira errada, de uma maneira não cristã. Então, como usar a liderança corretamente, apóstolo Pedro? Como fazer que o povo siga o pastor? A resposta é clara: tornando-vos modelos do rebanho. Deus deu de fato autoridades aos pastores, mas essa autoridade só será reconhecida se ela vier acompanhada de um comportamento cristão correto.
Não adianta o pastor ficar repetindo do púlpito, domingo após domingo, eu tenho autoridade, aí cita as passagens bíblicas, eu tenho autoridade, me respeitem. O líder não se impõe desta forma. Lá pode ser bom lembrar a igreja, numa situação complicada, numa situação muito crítica, é bom lembrar, é lícito, é válido abrir as escrituras e dizer, olha, está aqui a autoridade que eu tenho como pastor. Gente, eu vou ter que usar essa autoridade, eu tenho que usar, eu tenho que dar contas ao dono do rebanho. Mas de uma maneira rotineira, ficar lembrando que tem essa autoridade, está até mostrando que não está conseguindo ser uma autoridade natural. Natural. É através do comportamento do pastor, não do que ele diz no microfone, que o povo não apenas aceitará com naturalidade a sua autoridade, mas ele terá vontade de imitá-lo. E aí está o ponto, um dos pontos mais recompensadores de um pastor. É verificar que as ovelhas de Cristo têm vontade de imitá-lo na sua vida. Isso é a maior comprovação que pode existir de que ele está desempenhando bem o seu ministério. Pode parecer estranho um pastor gostar de ser imitado. Claro, se de fato ele quer ser imitado nas suas ideias absolutamente pessoais, no seu jeito particular de ser, em todas as suas ideias, em tudo, é estranho mesmo, claro. Mas não é estranho se o pastor, ele próprio, está imitando o Senhor Jesus Cristo. Foi exatamente o que Paulo disse em 1 Coríntios 11:1: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Então é válido o pastor querer, ansiar, sonhar em ser imitado. Sim, mas sempre pensando, eu só quero ser imitado naquilo em que eu estiver fielmente imitando o Senhor Jesus Cristo. Versículo 4, um versículo gostoso, tem duas coisas aqui. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Primeira, a lembrança de que existe um Supremo Pastor. Já falei um pouquinho dele ao longo da pregação. Se você acha bom ter um pastor aqui na terra que se preocupa com você, que ora por você, que aconselha você, que prega para você, que lhe orienta, lhe exorta, lhe repreende corretamente e em amor, que lhe anima, se isso é agradável para você, ser servido por um pastor assim, imagine o quanto será maravilhoso ser pastoreado pelo Supremo Pastor, o próprio Senhor Jesus Cristo, perfeito, de amor infinito, e que muitas vezes corre um certo risco de se tornar assim um pouco vago, um pouco teórico. Jesus Cristo, lá um dia, depois que eu morrer, eu vou me encontrar com Ele. Mas não pense em Jesus Cristo como alguém vago, teórico. Nunca pense assim. Pense nele como, de fato, o seu pastor. Porque pegar o seu pastor humano como um exemplo forte, exemplo pessoal mesmo, não é uma boa ideia, porque ele é falho, ele é cheio de defeitos. Aliás, eu acho que deve ter momentos difíceis para vocês suportarem o pastor, ou pastores de vocês, de tantos defeitos que nós temos, tantas falhas que nós temos, tantos problemas que nós carregamos, particulares, familiares, ministeriais, que muitas vezes isso pesa até sobre o nosso humor, a nossa educação, muitas vezes. Então, eu entendo que deve haver situações, e eu sei porque eu já fui só mesmo ovelha de Cristo, entregue a um pastor humano, sem ser o pastor, eu sei. Há situações em que é difícil até suportar o pastor.
nessas horas, tenham paciência com o pastor, com a pastora de vocês, e se lembre que é só por um pouco de tempo. Eu vou aguentar esse meu pastorzinho aí, mas vai já acabar. Nós vamos ser pastoreados, ele inclusive, pelo pastor bendito, o supremo pastor. Quando ele se manifestar, ele vem, ele virá, não é teórico, não é uma coisa etérea, vaga, ele vem, esse é o seu pastor. Aliás, seria interessante alguém chegar um dia para um crente: ah, você é crente? É, sou. Qual igreja? Igreja tal. Quem é o seu pastor? Jesus Cristo. Não, eu quis dizer, bom, meu pastor mesmo é Cristo. Agora eu sei que quando a pessoa pergunta quem é o seu pastor, ele está querendo dizer que é o pastor humano, a quem Cristo, que é o dono das ovelhas. Eu sei disso, eu falei só como uma maneira de você perceber que muitas vezes a gente se imbui tanto do Espírito, que meu pastor é o fulano, é o cicrano, que sai um pouco da nossa própria mente. Peraí, que conversa é essa? Meu pastor não é Wesley não, meu pastor não é Mauro não, meu pastor é Jesus Cristo. Eles estão aqui, desculpa a expressão, quebrando um galho. Com muita seriedade, claro, muito respeito à palavra de Deus e a vocês, mas é provisório, gente, que o supremo pastor mesmo está no céu e ele vai se manifestar. Segunda coisa que Pedro aqui diz que é muito gostoso para nós, eu já estou querendo encerrar. Os pastores receberão diretamente do pastor supremo uma imarcessível coroa de glória. Eu lamento esta palavra imarcessível, ela é meio difícil, pelo menos nessa versão aqui. É simples, sabe o que é, né? Que não murcha. Ah, só isso? Pensei que fosse uma coisa tão complicada. Não, imarcessível é que não murcha. Então nós vamos receber uma coroa que não murcha. Talvez um contraste que Pedro queria fazer aqui, das coroas de folhas que os atletas, generais, recebiam depois das suas vitórias no esporte, ou militares, recebiam coroas, mas essas coroas de flores murchavam. Então Pedro quis lembrar, é coroa de flor, mas essa não murcha. É exatamente o que esta coroa imarcessível de glória? Não sei. Só sei uma coisa: vai ser boa, vai ser muito gostosa, vai ser muito agradável esta coroa, e o uso dela vai ser, o recebimento dela da parte do Senhor Jesus Cristo vai ser algo extremamente grato ao nosso coração, dos que exercemos esse pastoreio aqui na terra. Pedro falava aqui com uma autoridade muito grande, quando ele injeta esta palavra de ânimo aos pastores. Ele sabia que era dura a função. Só quem conhece o peso do cargo de pastor, estou falando de pastores comprometidos com a palavra de Deus e com o supremo pastor, só conhece o peso quem exerce. As responsabilidades de liderança, de ensinar e pregar, de manter um clima harmonioso, de acompanhar o andamento da igreja como instituição, como organização, o acompanhamento de cada família, de cada casal, de cada pessoa, ou diretamente ou através de auxiliares, mas a responsabilidade é muito grande, e acompanhar aqui muitas vezes significa sofrer junto com elas. É interessante que você pega uma igreja de 100 pessoas, não está todo mundo sofrendo naquele momento. Talvez a maioria esteja sofrimentos normais da vida, mas estejam bem, vivendo suas vidas, saúde, salário, família, tudo bem. Mas alguns estarão sofrendo. E esses alguns, eles vão necessitar tremendamente do seu pastor ou pastores. Mas depois que essas pessoas ficarem já sanadas dos seus problemas, ou voltarem aos normais de suas vidas, que alivia um pouco a carga do pastor com elas, mas não são 100. Então daquelas 3 ou 4 que ficaram já numa situação sem sofrimento, aparecem mais 3 ou 4 ou 5 ou 8, e depois mais, e depois mais. Então numa comunidade de crentes sempre vai ter um grupo, pequeno que seja, mas um grupo sofrendo,
sofrendo. Então o pastor, ele fica o tempo todo levando carga, ajudando a levar a carga de quem está sofrendo. Às vezes, chegava conversando com algum irmão e isso aconteceu. Você recebeu aquele valor que estava retido, que você foi me procurar morto de triste, pediu oração, pediu conselho, se dava um tapa no chefe, o que fazia, e nós conversamos e tudo, e você está precisando daquele dinheiro desesperadamente. Você recebeu? Recebi, pastor. Sabe quanto tempo, meu irmão? Ixi, acho que uns 2 meses. E eu orando, né? E eu sofrendo com você. Meu irmão, compartilhe comigo as alegrias também, não apenas os problemas, as tristezas. Agora eu sei que é humano isso, mas é uma mania humanazinha ruim, porque não é só, mas muitas vezes ouvimos, a maioria das vezes só problemas e problemas. Está no nosso ministério, está na nossa responsabilidade. Não estou chorando, reclamando isto, mas lembrando para vocês que o cargo é pesado, e Pedro sabia disso e estava passando isto. Acho que uma vez, 20 anos de ministério pastoral, um irmão marcou uma conversa comigo, ou irmã, não me lembro. Marcou, agendei, chegou lá, pronto, qual é o problema? Esse problema? Eu vim aqui contar uma bênção, digo, não acredito. Eu vim aqui lhe contar que eu estou morto de alegre, pastor. O que aconteceu? Isso. E eu digo, tem uma coisa errada aqui. E eu só esperando. Aí foi que, pronto, vou-me embora, vamos fazer a oração. Você vai embora? Eu só vim lhe dizer isso mesmo. Aí eu acreditei para valer. Mas que coisa boa, espetacular. O irmão ter tido a ideia de marcar comigo, agendar, só para me contar uma bênção e me fazer compartilhar disto. Então, vamos nós, pastores, nos conformar e nos sentir alegres com o privilégio de podermos levar uma carga difícil, dura, pelas ovelhas ou com as ovelhas do Senhor Jesus Cristo. E vocês tenham misericórdia de nós, tenham paciência conosco, não nos idolatrem, por favor. Nunca gostei quando alguém chega para mim e diz, pastor, eu vou lhe pedir uma coisa que está duro de receber, mas você é pastor, então a sua oração é diferente. Para, a minha oração é diferente da sua e dos irmãos da igreja. Que conversa é essa? Não, mas o senhor é pastor, as suas orações chegam mais direto, né? E as suas orações são mais ouvidas e tal. Eu digo, para com isto, está errado. Que eu vou orar por você? Vou, mas como um crente. Tudo bem, sou seu pastor, mas não quer dizer que minha oração é especial. Então, o ser humano gosta muito da idolatria também. Basta olhar aqui para o grande cristianismo que nós vamos ver isso. Muitos de nós fomos idólatras e hoje somos crentes em Jesus Cristo. Não nos idolatrem. Primeiro porque é um péssimo ídolo que você arrumou. Da minha parte eu garanto. E segundo porque é um pecado grave. Apenas nos suportem, nos amem, nos respeitem, reconheçam a autoridade, cobrem de nós, mas cobrem pelo menos com amor. E nós vamos tentar amá-los também. Da minha parte continua assim, com certeza pastor Wesley, e que Deus nos ajude, a nós pastores da Igreja Batista Luz do Mundo, a sermos fiéis ao Supremo Pastor, e que estejamos sempre prontos para dar o melhor que vocês precisam. E também Deus lhes ajude a serem compreensivos conosco. Colegas pastores que estão aqui hoje, que Deus nos abençoe tudo isso que foi dito, nos ajude e que nós sejamos considerados servos fiéis quando formos prestar contas de cada ovelha que pertence ao Supremo Pastor. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo, como eu pedi no início,
opere poderosamente nas nossas vidas em função desta tua palavra plantada aqui. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.